Graça e paz da parte do Senhor Jesus, do nosso Deus e Pai. Bendito seja o nosso Senhor. Glória a Deus por mais uma semana, desde o nosso último encontro na quarta-feira. Já se passaram aí alguns dias e o Senhor nos tem preservado. O Senhor nos tem guardado e eu creio que assim continuará a fazer por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor e por causa da sua soberania. Não é isso? E independente do que ele faça, nós seguimos crendo, confiando e esperando no Senhor. Quero orar para a gente começar. Depois nós teremos um período de cânticos com a nossa irmã Marceli, que está nos abençoando nessa noite. E seguiremos então com um período de intercessão, aí dirigido pelo pastor Lizeto, e com a palavra do Senhor sendo compartilhada conosco pelo nosso missionário, nosso irmão Carlos César. Positivo, maravilha, sensacional. Vamos orar e a gente poder começar então? Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pelo povo do Senhor que está reunido, mesmo por meio deste aplicativo. Nós nos reunimos porque queremos cultuá-lo. Nos reunimos porque entendemos o quanto é importante esse tempo, o quanto é necessário, Senhor, pararmos, deixarmos de lado tantas outras coisas que podem estar nos trazendo um pouco de euforia, de alegria, mas também em tempos tão difíceis, preocupações, angústias, inquietações, ansiedades. Senhor, tudo nós queremos lançar diante do Senhor nesta hora, em obediência à orientação, Pai, que a Tua palavra nos traz, nós lançamos diante do Senhor. Nós estamos diante de Ti, Pai, porque queremos deixar tudo isso de lado nesta hora para ouvi-lo, para também falar-lhe, ó Deus, do que nós sentimos por Ti, para declararmos, Senhor, como Tu és importante para nós, como o Senhor é imprescindível para a nossa vida. Também aproveitamos esse tempo inicial, Senhor, esta oração inicial, para pedir perdão ao Senhor por nossos pecados, Senhor, por nossa infidelidade tantas vezes. Pedir perdão ao Senhor, Deus, por tantos momentos em que nós acabamos machucando, ferindo, em que nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, em que nós duvidamos. Deus, o Senhor nos conhece. Tu sabes quem somos, Tu sabes, Pai, como nos encontramos nesta hora, e o Senhor sabe bem o que precisamos ouvir da parte do Senhor. O Senhor sabe bem como tratar, como ministrar o nosso coração. E nós, então, sujeitamos a nossa vida, todo o nosso ser, este encontro, este culto nesta noite, entregamos, sujeitamos ao Senhor. Espírito Santo nos direciona. Usa, Senhor, os Teus servos, a Tua serva, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu povo seja edificado para a glória do Senhor. Oramos assim agradecidos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar através dos cânticos. Marceli, querida, Deus abençoe. Vamos! Glória a Deus! Deus seja louvado. Aleluia! É bom estar aqui nessa live, adorando ao Senhor de todo o nosso coração, né, pastores? Então vamos nessa. Eu separei aqui um cântico que fala no caminho do deserto, né? Estamos passando realmente por um deserto, né? E o Senhor está conosco. O Senhor realmente está nos segurando as nossas mãos, está nos fortalecendo. E que o Senhor realmente toca cada coração nesse momento, transforme vidas, as feridas sarando, e que a presença dele seja real na tua vida. Amém? Aleluia. Cante comigo, tá bom? Adore ao Senhor. Quando a gente adora ao Senhor, a tristeza vai embora, a ansiedade vai embora, a angústia vai embora. Porque quando a gente adora ao Senhor, a paz de Cristo, ela reina sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. Aleluia!
Glória a Deus. Dá para ouvir o playback? Dá? Oh, glória. Aleluia. Tu estás aqui, sim, Jesus. Sentimos tua presença. Te adoramos, Senhor. Tu és real. Aleluia. Vamos lá? Estás aqui, eu sinto sua presença, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, quebrando as prisões, adoro a ti. Adoro a ti. Estás aqui transformando vidas. Adoro a ti. Adoro a ti. Estás aqui manifestando sua graça. Adoro a ti, adoro a ti. Oh! Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é meu Deus. Só existe um caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando teus milagres. Adoro a ti, adoro a ti. Sara, Senhor, sara as feridas. Oh, aleluia. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, é real tua presença, adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é meu Deus. Oh, aleluia! Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é meu Deus. Olha só, Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações, todo o poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações, todo o poder está em suas mãos. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é meu Deus. Ele é Deus de poder. Ele é Deus que transforma, faz os milagres. Vida neste mundo, vida em nossa nação. Este é o nosso Deus. Ele é Deus de poder. Vai, Senhor Jesus, pessoa sair, o Senhor, daquele hospital. O Senhor tira o doente do leito. Este é meu Deus. Deus de poder, oh, Deus de milagres, Deus de promessas.
milagre para este mundo. Ele é o caminho de milagre para você. Ele é um caminho de milagre para aqueles que estão na escuridão, estão sem vida. O Senhor é o caminho de milagre dentro dos hospitais. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus nessa noite. Amém, aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Eu não tenho palavras, amado. Temos vivido milagres, temos vivido um horror neste mundo, mas também, se você estiver na presença do Senhor, você vive um milagre, mesmo em dias difíceis, sabe? Mesmo nos dias difíceis, você pode ver a glória do Senhor sobre este mundo. Eu vejo a glória do Senhor, quero ver além, eu quero ver além, amém? Glória a Deus. Eu estava ouvindo hoje sobre, esqueci o nome, que estão falando lá dos horários, né, das igrejas, dos cultos, né, católicos, e estavam falando, né, de fechar, de não fechar, e a irmã estava falando sobre as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amados, se nós cremos nessa palavra, estudamos a palavra, vamos confiar na palavra. Nenhum homem há de fechar a casa do Senhor, porque ali é lugar de salvação, libertação e cura. Amém? E eu queria cantar esse hino, só que eu não vou pegar o playback, vai ficar muito alto para mim, tá? Então eu vou tirar no gogó mesmo, tá bom? Que o Senhor possa estar recebendo a nossa adoração, né, nessa noite. Para isso, o Filho de Deus, ele se manifestou, amado. Ele se manifestou como carne, como ser humano, e foi para a glória. Ele recebeu todas as nossas aflições, todas as nossas dores, e desfez as obras do inferno, as obras do inferno. Glória a Deus por isso, aleluia! O nosso Jesus venceu, separando para si um povo santo. Quem é o povo santo do Senhor aí? Oh, aleluia, glória a Deus. Amém, Eu estou amém. aqui, mácula, aleluia, sem ruga. Essa é a nossa igreja, essa é a igreja do Senhor, a igreja gloriosa. E devemos nos separar realmente para ser essa igreja gloriosa, sem mácula, sem sujeira, sem pecado, sem ruga. Oh, aleluia! Vivemos em santidades nesse momento, amado. Deixe de ficar em celulares, em televisões. Vivamos a santidade hoje. Oh, aleluia! Se você quer milagre, você precisa viver santidade. Se você quer cura, se você quer vida, você tem que... Se você não tiver, você não verá a glória de Deus. Oh, glória a Deus! Você não verá a glória de Deus se você não buscá-lo, porque este mundo só há trevas. Quando você sai na rua, não sei o que você sente, só há trevas, só há morte, mas no Senhor a vida abundante dele, aleluia. Eu não estou falando vida, pele, vida em Cristo Jesus, vida espiritual. Você vai crescer, aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O Cristo bendito, o Filho do Deus vivo, vencedor, poderoso, o grande Senhor. As portas do inferno, declare, não prevalecerão contra a igreja de Jesus, a qual recebeu dele as chaves do reino dos céus para avançar
na força do Espírito. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para si o povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para si o povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. Oh, aleluia! Queremos, Senhor, separar mesmo, Senhor, esses dias, Senhor, de santidade, buscar, Senhor, em Ti, Deus, as vestes novas, buscar em Ti, Senhor, uma busca constante, Pai, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra está nos alimentando nesses dias tão difíceis, Pai. Tem nos sustentado, Senhor. Oh, como Tu tens sido a nossa rocha, Tu tens sido o nosso escudo, Senhor. Nos veste, Senhor, com vestes novas, veste de louvor, veste de adoração, o óleo novo sobre as nossas vidas, vinho novo sobre as nossas vidas, vinho novo em nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Aleluia. Amém, minha irmã. Aleluia mesmo. Que saudade, viu? Eita Deus. Como é gostoso, minha irmã. Como é gostoso adorar o Senhor contigo. Glória a Deus. Benção. Luizito, meu irmão, pode nos dirigir aí? Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Que bênção, que privilégio estar adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Bom ouvir novamente a irmã Marceli. Um abração para o Rinaldo, também aí para as meninas. Que o Senhor continue abençoando aí a família. E a Raquel e a Júlia também estejam aí consagrando, dedicando suas vidas ao Senhor, suas preciosas vidas ao Senhor. Que o lar de vocês seja completamente iluminado pelo Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo. O lar de todos que estão participando desse culto, cada família aqui representada através desse culto também sendo extremamente abençoada pelo Senhor. Eu sei que nós vivemos dias difíceis, dias complicados, são inúmeros os desafios, são grandes as lutas que se apresentam diante de nós, mas nós temos a presença do Senhor. É maravilhoso sempre lembrar o que Jesus disse em Mateus 28:20, depois de ter morrido por nós, derramado o seu precioso sangue, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, e antes de voltar para a presença do Pai, ele deixou essa palavra para os discípulos. E nós somos também seus discípulos, graças a Deus por isso. Ele deixou essa palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Jesus é o nosso bom pastor, que nos conduz. Ainda que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Por isso nós não temeremos nada. A vara e o cajado do Senhor, eles nos consolam. Ele nos conduz, como bom pastor, às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Interessante a palavra do apóstolo Paulo, escrevendo na Constituição da Fé Cristã, a Epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Utilizando as palavras do profeta Abacuque,
que significa o mensageiro. Paulo está lembrando aos servos do Senhor que o justo viverá por fé, o justo viverá pela fé. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse momento de luto, de luta, de tristeza, de enfermidades, de pandemias e de pandemônios também, sabemos que nós precisamos viver confiando no Senhor, vivendo de santificação. Foi o que a irmã Marceli disse. Dedique tempo para a leitura da palavra do Senhor, dedique tempo para a oração, dedique tempo para a glorificação ao Senhor, que a tua vida seja um culto vivo, um culto agradável, um culto que agrade o coração do Senhor. Enfrente as suas lutas na dependência do Senhor. Leva teus medos, leva tuas inquietações, tuas ansiedades, tuas angústias até a presença do Senhor. Façamos isso nesse instante. Querido, bondoso Deus, amado Pai, nosso louvor, adoração e gratidão ao Senhor, porque a tua palavra diz que o justo deve viver pela fé. E a tua palavra diz que o Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não há o que temer, pois o Senhor Jesus é o nosso bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E o Senhor, como bom pastor, nos conduz, ó Deus, por todos os caminhos, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam, e o Senhor prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. O Senhor unge as nossas cabeças com óleo, o nosso cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias das nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias, ó Pai, e confiados nesta palavra, tendo fé e crendo, ó Deus, no teu evangelho, e, ó Deus, acreditando no teu poder e na tua graça e na tua misericórdia, agradecidos ao Senhor pela ação do Senhor em nosso favor, pelo teu imenso amor em nosso favor, nós apresentamos diante do Senhor os nossos medos, lançamos para o Senhor as nossas ansiedades, inquietações e angústias. E eu intercedo, ó Deus, em favor de todos que estão participando desse culto, em favor de todos aqueles que estarão assistindo esse culto gravado, que todos estejam apresentando seus medos, suas angústias, ansiedades perante o Senhor. Ó Deus, nós cremos que ainda que tombemos nesse mundo, nós abriremos nossos olhos na eternidade, na presença do Senhor no céu. E, ó Deus, nós cremos na vida eterna, e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, ó Deus, esteja lançando do nosso meio todo medo, todo desespero. Ó Deus, nós apresentamos aqueles pedidos, ó Deus, na área da saúde. Temos vários irmãos na igreja que estão lutando contra a Covid, contra a dengue, contra uma outra enfermidade. Intercedemos por esses irmãos. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus, Senhor Jeová, Rafá. Ó Deus, também intercedemos por seus familiares, talvez um amigo, talvez um conhecido, porque o teu servo, a tua serva está intercedendo nesse instante. E nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Clamamos também pela área financeira, Pai. Ó Deus, essa crise econômica, não somente no país, mas no mundo, ó Deus, que o Senhor esteja concedendo o sustento digno, Pai, abrindo as portas para o trabalho, aquele irmão que está desempregado, aquele nosso irmão que é aí um prestador de serviço e não está podendo trabalhar, que o Senhor esteja dando os recursos, ó Deus, e as saídas e as soluções, e ajuda-nos como igreja a ajudar, ó Deus, a quem necessita. E obrigado pela fidelidade daqueles que estão participando, Deus, em nome de Jesus. Também eu intercedo pela área familiar, pela área espiritual, pela área emocional, Pai, de cada um que está participando agora conosco, Pai, daqueles que estarão assistindo esse culto gravado. Eu intercedo, ó Deus, pela área estudantil, enfim, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque eu creio que aquela palavra
que o Senhor apresentou à nação de Judá, através do profeta Jeremias, em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que não conheces. Eu entendo que também essa palavra se aplica a nós, Pai. E que estejamos clamando ao Senhor com fé. Que esse povo que está me ouvindo esteja clamando ao Senhor com fé, confessando os erros, confessando os pecados, voltando-se para o Senhor, porque, como disse o Senhor através de Jeremias, para aquela mesma nação, ó Deus, e dizendo para a nação deixar o pecado e voltar para a presença do Senhor, ele diz, no capítulo 29, no verso 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ó Deus, que esse povo que está me ouvindo também esteja buscando o Senhor de todo o coração, porque essa palavra também é uma palavra do Senhor para as nossas vidas, porque se Judá era povo do Senhor, nós somos povo do Senhor, chamado igreja. Portanto, eu intercedo, ó Deus, por esse povo, eu intercedo por essa igreja, eu intercedo, ó Deus, por nossa cidade de São Vicente, eu intercedo, ó Deus, pelo estado de São Paulo, eu intercedo, ó Deus, pelo Brasil, que vidas estejam se convertendo ao Senhor. Levanta, Deus, os teus obreiros, os teus servos, os teus discípulos, como mensageiros, como porta-vozes, ó Deus, do teu evangelho, e que seja pregado com autoridade. Autoridade não somente na fala, mas tendo propriedade no viver, sendo uma verdadeira testemunha, Pai. E os missionários, mundo afora espalhados, ó Deus, sejam abençoados pelo Senhor, tenham autoridade e propriedade para proclamar a tua palavra, que vidas se arrependam e reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Você também com a igreja perseguida, abençoando, sustentando e fortalecendo. E agora, Pai, eu encerro esse momento, levantando um clamor em favor de duas vidas preciosas para mim. A nossa irmã Marta, esposa do teu servo, pastor Eli, uma situação complicada, Senhor, um quadro extremamente difícil. Só o Senhor para realizar o milagre. E nós cremos no milagre. E nós clamamos pelo milagre em favor da nossa irmã Marta. O Senhor pode mandar o anjo da cura ali naquela UTI e reverter todo aquele quadro extremamente difícil, Senhor. Da mesma forma, o teu servo, o pastor Hugo, a quem eu tenho um carinho tão grande, que eu vi crescer, Pai, hoje é um servo do Senhor, obreiro do Senhor. O Senhor também pode, ó Deus, entrar ali naquela UTI com o anjo da cura, enviar o anjo da cura e repreender aquela enfermidade, e realizar um milagre também na vida do Hugo, porque só um milagre, Pai, para essa vida, Pai. E eu clamo, crendo que o Senhor fará o melhor para essas duas vidas. Orando agradecido, te pedindo perdão pelos pecados. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, ou continue te abençoando, amado irmão Carlos César, digno missionário da nossa igreja. Se permita ser mais uma vez instrumento nas mãos do Senhor para edificar as nossas vidas. Te amo de graça, meu irmão. Maravilha, sensacional. Paz, boa noite a todos. Também declaro aqui todo louvor ao nosso Deus pela vida dos irmãos, pela vida da nossa irmã Marceli. E nós cremos de fato que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa é a certeza absoluta e única que nós temos por meio de Cristo Jesus. Todo o poder está nas mãos do Senhor Deus. Por isso que nós começamos louvando nesta noite. E é sobre isso que nós vamos continuar falando através de Esdras, Antigo Testamento, uma história narrativa do povo de Israel. Semana que se passou, nós fomos apresentados a Esdras. Até então, Esdras, o personagem, o homem escolhido por Deus, naquele momento, naquela época, ainda não tinha aparecido na história aos nossos olhos. E nós somos apresentados a Esdras.
do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, nós vimos em que momento Esdras viveu, da onde Esdras veio, quem era Esdras, quais as qualificações de Esdras, o que o Senhor vinha fazendo através dele, e Esdras até então viu que a boa mão de seu Deus estava sobre ele. A partir deste momento, ficará claro para nós, quanto para os destinatários originais desta narrativa, como isso aconteceu. Porque até então, nós tivemos acesso a uma sinopse de como a mão do Senhor estava sobre Esdras, e o próprio Esdras declarou isso. A partir agora, do versículo 11, isso será ou começará a ser esmiuçado. E existem alguns detalhes muito importantes para o nosso entendimento, como foi para o entendimento dos destinatários originais. E nós vamos ler juntos, nessa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 26. Um pouco extenso, mas é necessário para que nós entendamos aquilo que está por trás desta perícope, dessa porção, desses versículos que nós iremos ler com a graça de Deus. Por isso, abra lá ainda, se você não abriu, livro de Esdras, capítulo 7, versículo 11. Esdras, capítulo 7, versículo 11, e nós iremos até o versículo 26, nesse primeiro momento. Amém? Vamos lá. E diz assim as Santas Escrituras: esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e de todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor para o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo Tesouro Real. Agora, eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os conselheiros do território situado ao oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar. O sacerdote Esdras, escriba da lei dos Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 6 tonéis,
trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensinar. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Até aqui nós vamos nesse momento. Bem extenso essa parte, mas necessária para que nós consigamos extrair alguns pontos determinantes para que a nossa linha de raciocínio não seja perdida, e daí então nós partiremos para os 2 últimos versículos, que são os versículos que encerram essa parte da narrativa. Como nós já dissemos, Esdras ele foi apresentado, e nós já o conhecemos, como homem habilidoso da linhagem sacerdotal. Havia em Esdras, por meio dessa linhagem sacerdotal, uma autoridade espiritual. E nós vimos que Deus foi quem preparou Esdras para que houvesse instrução ao povo de Israel. Esdras, cujo coração foi preparado pelo próprio Deus para estudar, e esse estudo não era simplesmente um estudo cognitivo, mas era um estudo que trazia a Esdras uma realidade. Daí então, o próprio Senhor gerara no coração de Esdras a prática daquilo que ele havia estudado. E essa prática conduziria Esdras a uma conduta correta, a um procedimento correto. E também o Senhor gerou o coração de Esdras a partir de então que ele se dispusesse a ensinar. Só que esse ensino não era um ensino superficial, era um estudo profundo, era um ensino extremamente transformador sobre a lei de Deus, sobre a Torá, a lei do povo de Israel. Aprovação e encorajamento veio da parte de Deus. Apoio econômico e suporte político veio da parte do rei Artaxerxes. A missão de Esdras está alinhada com o programa divino de reconstrução e restauração. Este Esdras, que nós já conhecemos, ele chegou em Jerusalém saindo da Babilônia. Por quê? Porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. O fator predominante ainda continua sendo o favor de Deus. O fator decisivo de toda a narrativa ainda continua sendo o favor de Deus, e isso ficou claro, muito claro para mim e para você. A pergunta é: como isso ficaria claro para os destinatários? Como isso ficaria claro para aqueles que ouviram Esdras e tiveram acesso a todas essas informações que nós estamos tendo, só que na época? Como? Eles veriam a graça divina de Deus. Daí então, é toda essa perícope que nós lemos, é toda essa parte que nós lemos, é esse novo decreto, ou melhor, uma intimação. Houve agora, por parte do rei, um decreto intimando Esdras a uma missão. A partir desta cópia, dessa carta, então, visualmente,
o povo de Israel percebeu a boa mão do Senhor. E nós vamos ver por quê. O primeiro destaque que nós queremos fazer é que esta carta, do versículo 1 ao versículo 23, a escrita dela, ela sai do hebraico e vai para o aramaico. Isso é importante. Não é apenas uma mera informação, mas isso traz um enredo para o continuar da história. Nós já vimos, em determinado momento, que essa escrita aramaica esteve na história. E de que toda vez que o povo tinha acesso a um documento e percebesse a escrita aramaica, automaticamente o povo saberia que aquilo se tratava de uma carta ligada ao comércio e à política. Perceba que havia em Artaxerxes uma motivação. E é isso que nós vamos ver. É bem provável que Artaxerxes, a escrever essa carta, a grande motivação da vida dele era aumentar o seu poder, era aumentar o seu domínio. Porque a situação da época era uma situação totalmente desestabilizada. Era uma situação, politicamente falando, totalmente desordenada. Era uma situação, espiritualmente falando, totalmente adulterada. Era uma situação dentro da sociedade totalmente depravada. Então, Artaxerxes precisaria de alguém que tivesse influência diante do povo, mas não somente influência, mas autoridade, e autoridade espiritual. Daí, então, Esdras é intimado por Artaxerxes para ir a Jerusalém. Havia, naquele momento, eminência de Esther. Você lembra da história de Esther? Havia eminência, deste momento, daquilo que a boa mão do Senhor havia feito na vida de Mardoqueu, na vida de Esther, e o povo tinha esse conhecimento. Artaxerxes tinha esse conhecimento. Logo, Artaxerxes percebeu que precisava fazer algo. Zorobabel já não estava mais vivo. Jesua já não estava mais vivo. Ageu já não estava mais vivo, Zacarias já não estava mais vivo. Havia necessidade de uma reforma. Havia muitos abusos, muita bandalheira, muita desorganização. Daí, então, o rei dos reis, aos olhos do próprio rei, era assim que ele se dominava. Vaidade, extrema vaidade. Artaxerxes era extremamente vaidoso. E ele escreve uma carta a Esdras, o sacerdote, o escriba da lei do Senhor, com uma grande ansiedade por trás desse envio de Esdras, com uma grande perspectiva por trás desse envio de Esdras. E no início da sua carta, Artaxerxes deixa claro que aqueles que desejassem vir ou voltar com Esdras poderiam vir. Não haveria nenhuma imposição para que eles ficassem, mas também não haveria nenhum impedimento para que eles não voltassem. Eles não seriam obrigados, mas também não seriam impedidos. Por quê? Porque muitos que naquele momento estavam ali no cativeiro tinham nascido ali no próprio cativeiro. Provavelmente seja o caso de Esdras. Havia uma adaptação na vida cotidiana na Babilônia. Havia uma conformidade do distanciamento da palavra de Deus, da lei, do Pentateuco, da Torá. O povo pouco se importava. A geração antiga havia morrido, porém, havia esperança nessa nova geração. Mudanças haveriam de acontecer. E o que nós conseguimos entender aqui, que é por meio desse decreto que aqueles que de fato amariam ou amavam ao seu Deus, mesmo não estando e não tendo acesso direto até então dos feitos do Senhor, mas que por meio da lei despertassem o seu amor por Deus, não perderiam a oportunidade, voltariam. Dentre esses que voltariam,
Existe uma classe, um grupo que era de extrema importância, os sacerdotes, os levitas. Os sacerdotes, porque conduziriam o povo na escrita, no ensino, e os levitas, porque conduziriam o povo a uma verdadeira adoração a Deus, mas não por meio de ensinos circulares, mas não por meio de cânticos que eles tinham aprendido na Babilônia, não, por meio da adoração contida na lei, até então do Senhor. Esse grupo precisaria voltar. E é o que nós vamos ver que eles retornaram. Ensino e adoração. Fatores primordiais na reconstrução, na reformulação, na restauração. E como nós já vimos, não somente na restauração física, mas na principal restauração que importa ao Senhor, que é a restauração interior, que é a reconstrução interior. Nós não podemos esquecer que o povo tinha sido levado para a Babilônia cativo por desobediência, por valorizar demasiadamente o pecado, por não dar ouvido à voz de Deus. O Senhor, então, permitiu e disse que eles iriam passar 70 anos, e eles passaram. Houve muita lágrima, houve muita escuridão. Porém, o Senhor, que tem todo o poder em sua mão, enxugou todas as lágrimas, trouxe luz à escuridão. O Senhor restaurou os corações. Bendito seja o seu nome por isso. Perceba a importância desses detalhes, para que hoje, como foi para aquele povo, a nossa vida também seja impactada, transformada, e a nossa conduta diante do Senhor verdadeiramente seja aquilo que Ele espera de nós. Como foi aquilo que Ele esperou do seu povo naquela época, nós hoje, em Cristo Jesus, como povo de Deus, precisamos ter essa consciência de que há a verdadeira restauração e transformação por meio de Deus. Isso de acordo com a sua palavra. Esdras foi enviado por Artaxerxes, mas esse envio não veio por meio de um convite tão belo e tão formoso como me parece. Esdras foi intimado: você voltará, você será enviado. E esse seu envio tem uma motivação por trás, que é você livrar o povo persa de toda essa bandalheira que está acontecendo. Vai lá, Esdras, cabe a você, escriba, habilidoso, devoto, piedoso, corajoso, ir lá e resolver isso. Investiga lá, Esdras, inspeciona, examina e traga-me uma resposta. É isso que Artaxerxes esperava de Esdras. Vá, veja o que precisa ser feito, e não somente veja, mas me traga ações, me traga resultados. O fator preponderante nessa situação, não podemos esquecer, não é o decreto de Artaxerxes, mas é o quê? A boa mão do Senhor. Essa mão poderosa, que enxugou a sua lágrima até aqui, que te tirou e me tirou da escuridão e trouxe para a luz. Essa boa mão que operou um milagre na minha e na sua vida, e quem sabe provavelmente no dia de hoje. Essa boa mão que restaurou a sua e a minha vida até aqui, que restaurou o seu e o meu coração até aqui. Não é o decreto de Esdras, é a boa mão do Senhor. Esse documento que nós acabamos de ler, ele descreve com uma grande clareza e precisão a natureza da missão de Esdras, a extensão da missão de Esdras. Foi delegado a Esdras, por meio do decreto, prerrogativas que nós vamos ver. Em primeiro lugar, ricas provisões e sacrifícios. Esdras foi autorizado a carregar uma boa quantidade de dinheiro. Porém, esse dinheiro não era para o seu benefício,
Porém, esse dinheiro não era para o seu conforto. Porém, esse dinheiro não era para a sua estabilidade financeira. Não, havia um propósito nesse dinheiro que o rei confiou na mão de Esdras. E qual era? Era contribuir para que a verdadeira adoração do Senhor fosse retomada. De que forma? Por meio dos holocaustos, por meio das ofertas de cereais, por meio da oferta pelo pecado, por meio da oferta da culpa, por meio das consagrações, por meio das ofertas pacíficas, retratando a purificação, retratando a separação de toda a impureza. Havia uma mistura de adoração a deuses estranhos, santidade. Aquele recurso que veio na mão de Esdras tinha uma finalidade: restaurar o momento cultico ao Senhor. Era caro, não era barato. Mas não havia ostentação, não havia benefício próprio, havia um propósito maior, porque a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. E qual era esse propósito? Qual era o propósito do Senhor? Santidade, purificação. Esse foi o primeiro aspecto, essa é a primeira prerrogativa. Em segundo lugar, alguns oficiais acompanhariam Esdras. E Esdras, sendo acompanhado por estes oficiais, tinha um objetivo maior. E esse objetivo era exatamente ver de que forma esse dinheiro estava sendo empregado. Se de fato havia uma observância fiel por parte daqueles que estavam retornando. O serviço a Deus, o ministério de servir. Esdras servia a esse Deus Altíssimo. Isso era muito claro na mente de Esdras. Porém, com aqueles que haveriam de retornar com ele, isso não era tão claro. Porque alguns tinham nascido na Babilônia, estavam de alguma forma envolvidos, envoltos por muita informação pagã, por muita informação de não concordância com a palavra do Senhor. Terceiro aspecto, prontidão. Deus é um Deus de prontidão e espera prontidão. Artaxerxes, ele sancionou uma lei que isentava dos impostos, lei que trazia benefício gratuito para que os serviços do santuário fossem efetuados. Mas, no determinado momento, no versículo 23, fica muito claro qual é o propósito de Artaxerxes. A expressão por detrás de todo aquele benefício de Artaxerxes era que sobre ele e por meio da sua obra a bênção do Senhor estivesse sobre Artaxerxes, sobre o seu governo. Havia uma persuasão por trás. Artaxerxes, ele bem viu o que aconteceu na época de Esther. E ele bem sabia das histórias do cativeiro da Babilônia. Artaxerxes viu que o povo foi sustentado pelo Senhor em meio a grandes dificuldades. Artaxerxes, ele não tinha um relacionamento, porém, ele sabia quem era Deus e ele tinha convicção da obra de Deus, obra de providência, obra de cuidado, obra de sustento, obra de direção. E Artaxerxes não queria desagradar a esse Deus. Artaxerxes sabia que se ele desagradasse a esse Deus, havia uma grande probabilidade, dentro da cultura pagã, de que a ira
desse Deus, e não importa qualquer que seja, viria sobre ele por não agradar a esse Deus. Artaxerxes evidenciou a prontidão de Deus e não permitiu nenhum tipo de lentidão nesse processo. Nós chegamos no quarto aspecto, e no versículo 25, nós vimos que Artaxerxes dá uma ordem direto para Esdras. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu. Artaxerxes, por meio dessa expressão, diz a Esdras: Esdras, de acordo com a capacidade que Deus lhe deu, de acordo com o conhecimento que Deus lhe deu, de acordo com a experiência que Deus lhe deu, de acordo com a compreensão que Deus lhe deu, de acordo com o bom senso e com o discernimento que Deus lhe deu, nomeie. A capacidade que estava sobre Esdras não era um artifício humano, não vinha por meio de conhecimento humano, mas a sabedoria que estava sobre Esdras, que o rei pagão reconhecia, ela vinha de Deus. Ela vinha da boa mão do Senhor. Artaxerxes pegou uma grande responsabilidade e jogou na mão de Esdras. Nomeie, atribua a responsabilidade aos magistrados, aos juízes. Escolha, através dessa sabedoria que Deus lhe deu, de compreensão, de bom senso, de discernimento, de experiência, homens qualificados, Esdras. E esses homens, eles seriam os responsáveis por garantir toda a aplicação da lei do Senhor. Liderança, formação de liderança. Esdras não viria formar sua equipe de liderança, Esdras não formou os seus líderes pensando em si próprio, pensando em se blindar, pensando em, de alguma forma, beneficiar alguém, não. Esdras nomeou os seus líderes, aqueles que caminhariam com ele, por meio da mão do Senhor. Extrema importância para os nossos dias. Vital importância esse aprendizado. Irmão César, mas eu não tenho cargo na igreja. Irmão César, mas eu não faço nada na igreja, irmão César. Mas você é líder. Sua família é sua responsabilidade. Conduza a sua família com o conhecimento extraído da palavra de Deus. Troque experiências com seus familiares. Formemos os nossos filhos com experiências com Deus. Ensinemos aos nossos familiares, os nossos filhos que serão os futuros líderes, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja até liderando as famílias dos nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos, com o bom senso que a palavra de Deus nos traz, com o discernimento que a palavra de Deus nos traz. Você é líder. Você tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Nós temos responsabilidade de formar. Formação está ao nosso alcance. O nosso pastor Sérgio leu um texto que traz toda a base no Novo Testamento para a formação. Ide por todo mundo, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo o quê? Tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E o que é tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina? A sua palavra. A sua palavra. Ela tem todo o conteúdo para a educação dos nossos filhos, para a formação de quem quer que seja, e principalmente
depois da nossa família, no ambiente eclesiástico. Você não pode ser hoje um atuante em algum ministério. Mas eu te desafio, como um dia eu fui desafiado, se disponha ao Senhor. Aprenda, pratique e ensine, para você ver se muito em breve, mas muito em breve, o Senhor não lhe convoca para uma ação atuante no ministério. Sem esquecer, e nós não podemos esquecer, que o ministério que de fato e verdade a Bíblia nos dá é o ministério da reconciliação. Eu e você, nós temos um ministério, e esse ministério é o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus em Jesus. Consequentemente, essa reconciliação me deu e te deu um ministério. Que ministério é esse? Reconciliar outros por meio de Cristo Jesus a um relacionamento com Deus. Você é líder, não tem como fugir. A nossa nomeação familiar, eclesiástica, ela precisa estar baseada na sabedoria de Deus. E foi isso que Esdras fez. Em quinto lugar, nós vamos ler aqui o versículo 26. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com morte, ou com exílio, ou com confisco de bens, ou com prisão. Perceba que a boa mão do Senhor continua sendo predominante, ela não se perdeu no meio dessa história. Deus não deixou de administrar, porque o rei não colocou as suas leis em primeiro lugar. O próprio rei colocou as leis, ou a lei de Deus em primeiro lugar. E a lei aqui se trata do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, que trazem toda a base para o povo judeu e para nós também nos dias de hoje, aonde há libertação, aonde há santidade, aonde há sustento, aonde há provisão, aonde há providência, aonde há até mesmo apologética. Se a gente pegar o livro de Gênesis, é uma apologética, uma cultura egípcia, aonde se adoravam todo tipo de vida. E Deus, por meio da criação, defende a sua singularidade. É isso que Esdras tinha que ensinar. Essa lei, contendo atributos valiosíssimos e incomunicáveis, em sua grande maioria, que só estão em Deus. Porém, Artaxerxes disse que aqueles que não se modelassem a ação de Deus e mais, deixasse de praticá-la, e não somente praticar, mas praticar com qualidade, sofreria uma punição. Não obedecer quer dizer não se modelar aos padrões de Deus. Não obedecer quer dizer não praticar as obras de Deus. Não obedecer quer dizer não se submeter à lei de Deus. E tudo isso com qualidade, com satisfação, com devoção, com confiança. O fator decisivo é a lei de Deus. Provavelmente, a segunda lei que Artaxerxes está falando é tudo aquilo que nós vimos do versículo 12 ao versículo 25. Quem não cumprisse, quem não obedecesse, seria penitenciado como infratores, e essa infração era digna de punição. Porém, agora, no versículo 27, a escrita agora muda.
A escrita deixa de ser aramaica, não tem mais nada a ver com política, não tem mais nada a ver com comércio, não tem mais nada a ver com benefício próprio. A escrita deixa de ser aramaica e no versículo 27 e 28, a escrita passa a ser novamente hebraica. Agora sim, agora tem a ver com Deus. Agora tem a ver diretamente com o caráter absoluto de Deus. E daí então, nós vemos no versículo 27 e 28. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta forma o templo do Senhor em Jerusalém, e que, por sua bondade, favoreceu-me perante o rei e seus conselheiros e todos os seus altos auspiciais. Com a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, Esdras falando, tomei coragem e reuni homens, reuni líderes de Israel para me acompanharem. A escrita hebraica, ela explode numa glorificação total a Deus. Esdras agora, na primeira pessoa do singular, ele diz com palavras excelentes, usando de forma uníssona o reconhecimento a Deus e evidenciando todo o seu interior. Esdras explode em doxologia total a Deus. Esdras irrompe em adoração a Deus e diz: bendito seja o Senhor, o meu Deus. Aleluia! O Deus dos nossos pais. Havia excelência nas palavras de Esdras. Havia total gratidão nas palavras de Esdras. Esdras expôs o seu caráter. Esdras reconheceu e discerniu a mão de Deus em cada evento até aqui. E ele não guardou isso para si. Esdras, de forma piedosa, reconheceu a bondade divina. Houve um também que reconheceu e rasgou o seu coração, mesmo sendo pagão. Nabucodonosor, lá em Daniel 3, 28, ele também usou a mesma expressão que Esdras usou. Nabucodonosor disse assim: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Nabucodonosor, naquele episódio da fornalha que nós conhecemos, usou a mesma expressão que Esdras usou aqui no versículo 27. Nabucodonosor viu, contemplou e não se aguentou. Ele também rasgou seu coração quase que incontrolavelmente e reconheceu que não há ninguém que possa se opor à poderosa mão de Deus. Esdras agiu dessa forma. E ele segue dizendo que a bondade do Senhor o favoreceu. Ou melhor, por trás dessas palavras, Esdras está dizendo que tudo isso que aconteceu até aqui, o final do capítulo 7, só foi possível porque a presente frequente mão de Deus estava com ele, estava com todo o povo, estava agindo em favor do seu povo, em meio a dores, a lágrimas, a sofrimento, a morte, a incerteza por conta da humanidade. Esdras reconheceu que havia uma presença absoluta da parte de Deus. Daí então, por reflexo dessa presença frequente, Esdras age, porque nós não podemos esquecer que quando Artaxerxes intimou e enviou Esdras, havia um propósito por trás.
era que Esdras visse a situação, e não somente visse, mas agisse. E qual foi a ação de Esdras? Destemidamente, confiando na boa mão do Senhor, esperando na frequente presença de Deus, Esdras reuniu aqueles que ele tinha por responsabilidade formar e partiu de volta para Israel. Esdras, incontrolavelmente, refletindo a ação de Deus, se dispôs a, junto com aquele grupo, servir ao Senhor. Deus é poderoso, irmãos. Deus é singular. Deus é maior do que toda circunstância. Deus, ele escolhe os seus. Deus, ele liberta. Deus conduz à santidade. E essa santidade leva a um relacionamento com ele. Por meio da fé nele, Deus sustenta os seus. E esse sustento, ele nos impele à obediência da mesma forma que foi com Esdras. E como isso faz a diferença para nós no dia de hoje? Como isso age na nossa vida nos dias de hoje? Lei, irmão César. Isso é coisa do Antigo Testamento. Hoje nós vivemos na graça. Lei não é para os dias de hoje. Engano meu e seu. E engano de quem ensina isso. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele resume a lei. Ele não deixa de praticar. Ele nem tampouco desmerece a lei, mas ele resume a lei dessa forma. Novo Testamento, Mateus 22, a partir do versículo 34. O que estava acontecendo ali? Jesus vinha falando sobre a ressurreição. Dois grupos rivais, saduceu e fariseu, se unem para ir contra Jesus. E daí então, depois de mostrar a realidade da ressurreição para aquele povo que o ouvia, e o povo ficou admirado dos ensinos de Jesus. No capítulo 22, versículo 34, a Bíblia diz assim, ó: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento da lei. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Como os fariseus e os saduceus, muitas vezes o povo de Deus no dia de hoje se deixa levar por discussões que acabam nos afastando do âmago, do centro da mensagem do Evangelho, do centro da mensagem da Bíblia, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Precisa haver no povo de Deus, precisa haver em nós, nos dias de hoje, uma completa
extensão qualitativa em quantidade em amar a Deus. Toda a nossa capacidade precisa estar voltada em amar a Deus. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente. Retornemos a isso, porque essa é a lei. Esse maravilhoso amor espera de nós, espera do povo de Deus, uma resposta à altura. Amar a Deus e amar o próximo é uma estaca enfincada que sustenta a nossa vida prática cristã. Uma vez que essa estaca é removida, tudo está perdido. O amor a Deus demanda uma resposta recíproca à altura desse Deus. Consequentemente, nós amaremos ao próximo. Muitas vezes, o povo de Deus presta atenção e entra em discussões que pouco interessam a Deus. Consequentemente, deixam de amar a Deus. Consequentemente, deixam de amar o próximo. Porém, Jesus nos ensina que a lei se resume a esses dois mandamentos. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, independente do estado que eu e você estejamos, independente do jeito que eu e você estejamos, se com dinheiro, sem dinheiro, se com saúde, sem saúde, o amor a Deus, ele precisa estar em primeiro lugar. Porque a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. É isso que o Senhor espera de nós. É essa prática que o Senhor espera do seu povo, como esperou do povo de Israel, que passava pelas mesmas dificuldades que nós passamos, que sentia tudo aquilo que nós sentimos, que pensava, muitas vezes, muita coisa que nós pensamos. Porém, a mesma ordem para eles lá continua para nós nos dias de hoje. Ame a Deus acima de todas as coisas, consequentemente, ame o próximo como a ti mesmo. Exaltado, bendito e glorificado seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe. Tenham um bom final de noite. E que, mediante a inconstância, a invariação, nós lembremos que o Senhor merece todo o nosso amor. Deus os abençoe. Fiquem na paz. Até mais. Eu lembrei de uma musiquinha. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Essa musiquinha, ela me veio à memória. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. É verdade, meu irmão. Ai, não podemos comprá-lo nem merecê-lo. É isso? Glória a Deus. Irmãos, a gente está chegando ao final desse nosso tempo aqui de compartilhar, desse nosso culto. E quero ter mais uma palavra de oração e te encorajar também, te motivar. Vamos orar pelas famílias, né? Muitas famílias enlutadas, inclusive a minha. Muitas famílias aí sofrendo com enfermidades e tantas outras dificuldades, mas o Senhor é conosco, Ele está em todo esse processo, né?
E queria que a gente tivesse uma palavra de oração ainda pela família da nossa irmã Kátia, do nosso irmão Marcos, que perderam aí um ente muito querido. A irmã do Marcos faleceu. Vamos ter uma última palavra de oração nesse sentido, e logo depois a gente já finaliza esse nosso encontro desta noite, tá bom? Feche seus olhos aí, mais uma vez. Querido Senhor, Deus, há um conforto, há um toque, há um abraço, um cuidado. Senhor, há uma consolação que nós podemos oferecer como povo do Senhor, como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor, tua extensão. Mas há algo muito superior, muito maior, quando vem da parte do Senhor. O Senhor falando aos corações, o Senhor trazendo a tua palavra à memória, o Senhor encorajando, o Senhor se mostrando como de fato o Senhor é, um Deus presente sempre, em toda e qualquer circunstância. E nós rogamos essa tua presença, rogamos, ó Deus, este conforto, esta paz, rogamos, Deus, o fortalecimento, o encorajamento que o Senhor é capaz de conceder. Toca, ó Deus, na mente, no coração, abençoa, Senhor, a família do Marcos, da Kátia, a Ana, a Marcela e todos os demais familiares, que eles desfrutem da presença do Senhor, do consolo, do conforto do teu Santo Espírito. Assim também, Senhor, sobre a minha família, e a família da nossa irmã Rita, da Maiara, tantos outros, ó Deus, que têm sofrido durante esse tempo de enfermidade, família do Anderson, da Isabelle, Senhor. São dias difíceis, mas nós confiamos no Senhor, confiamos no teu agir soberano e amoroso, gracioso, desse Deus que nos encontra, que vai ao nosso encontro e que nos socorre. Despede o teu povo em paz agora, Senhor, com o restante de noite debaixo da tua paz, do teu cuidado, e uma semana igualmente abençoada. Guia-nos, abençoa cada lar, cada família, Senhor, da nossa igreja, e cada uma que aqui está representada. Nós te glorificamos, que a bênção, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo seja conosco, seu povo, aqui reunido e mundo afora espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém.